Olha o que eu trouxe aqui, tô falando abaixada para estar pertinho aqui com meus bonecos. Esse aqui é um cenário de uma mesa de constelação, para quem não conhece a constelação com os bonecos, né? Eu sou extremamente fã dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que traz informações do nosso campo energético, nosso campo de consciência, nosso campo mental, emocional, energético, consciencial, espiritual e tudo mais. E esses bonecos, eles recebem a energia, né? Eles têm a informação, o campo. Energia é um campo, né, de informação. Então, eles recebem esse campo de informação da emoção, do que tem na pessoa. E aí a gente consegue entender muitos movimentos. Muitas vezes, nós, filhos e filhas, em vez de estar olhando para a vida, digamos que aqui é a vida, né? A gente tá o quê? Tá aqui, ó, juntinho do nosso pai e nossa mãe. Isso quando não tá no lugar do pai ou no lugar da mãe. É incrível como a gente se posiciona em lugares diferentes do que é pra gente ficar, né? A gente é filho, veio depois, então é pequeno para todo esse sistema. Então, pro nosso sistema familiar, na verdade, o ideal é que nós estejamos aqui pequenininho para receber a força de todo esse sistema. Quando a gente está querendo ser grande e está no lugar do outro, o que acontece? Emaranhados. E aí é incrível porque a gente se relaciona com as imagens que a gente tem desse sistema. Então, por exemplo, se eu vejo meu pai pequeno, provavelmente eu vou ver homens pequenos lá na vida. Então, eu vou me relacionar com homens que eu acho inferior, menor, pequeno, né? E também trabalho. Geralmente, o meu trabalho, eu vou estar acomodado, ou eu vou ver ele pequeno, né? De alguma forma. Olha como é incrível isso, as imagens que a gente vai projetando, né? Se for a minha mãe, né? Minha mãe às vezes é grande, meu pai é pequeno, às vezes a minha mãe é pequeno, meu pai é grande. Tudo isso tem um significado nesse campo, né? De informação, nesse campo da consciência. Por isso que é tão legal o autoconhecimento, tão legal, tão importante, tão necessário. Dentro da constelação familiar também, nós usamos falas sistêmicas. E essas falas sistêmicas são falas de liberação energética. Vamos ver o que a gente vai trazer de fala para esse vídeo aqui, ó. Olha que frase forte. Eu agradeço por tudo como foi. O que essa frase significa para você que tá aí? Eu poderia dar 1 milhão de definições. A primeira coisa que me ocorre é que a gente tenta mudar as coisas como elas são quando a gente precisa que elas sejam exatamente como elas são, para que a gente encontre a direção, a informação, o significado, para que a gente entenda aquilo como uma evolução. Um exemplo. O que você chama de problema hoje, de conflito, pode ser o caminho para você chegar onde você precisa, para você descobrir uma parte sua que você não está descobrindo. Então, por exemplo, eu constelei uma moça que tinha muito problema com abandono, ela se sentia abandonada. Então, por exemplo, na empresa, se alguém fizesse algum movimento e não fosse convidado ela ou enfim, que não fosse incluído ela já sentia que a pessoa estava abandonando, que não queria mais ela por perto, alguma coisa assim. A rejeição é diferente do abandono, né? O abandono é aquela sensação que a pessoa sempre vai embora, e rejeição é aquela pessoa que tá ali, mas que não quer que você esteja ali. Tá? Essa pessoa que tinha grandes memórias de abandono, ela chegou, ela já identificava que ela tinha memórias de abandono. Quando a gente trouxe o abandono para o campo, a gente entendeu que ele foi o caminho para que ela começasse esse processo de terapia. Doía tanto se sentir abandonada, né? Era tão complicado o que causava nela que ela precisou pedir ajuda.
Então, realmente, foi horrível sentir o abandono. Mas ela percebeu que, se ela não tivesse sentido o abandono, ela não tinha chegado, por exemplo, a entender esse amor que regia o sistema familiar dela, que na visão dela era pura desordem. Vendo o pai pequeno, vendo o trabalho pequeno, não conseguindo lidar com a administração financeira, quando a pessoa vê o pai pequeno, difícil, ela até recebe dinheiro, mas ela não consegue administrar, porque pai é foco, é organização, é o lado racional, né? O lado mental, da ação, da atitude. Então, tudo isso são questões que estão lá guardadinhas no inconsciente e que fazem total diferença. Aqui também eu trouxe uma carta que saiu na constelação que eu estava fazendo, que é a carta do amor próprio. Olha que carta linda! Essa carta, ela fala muito do quanto que a gente não aceita quem a gente é. Quanto que a gente se traz se comparando com o outro, esquecendo que a nossa essência é uma essência única, que não existe nenhuma essência, nenhuma pessoa, nenhum ser exatamente igual a gente é. Dentro da gente tem uma diversidade, né? De uma infinitude de coisas que outra pessoa tem de forma diferente. E isso, essa diferença toda, essa diversidade toda, é que torna tudo isso belo, é que proporciona para que a gente evolua. Porque esses desconfortos, esses conflitos, que chamamos de conflitos, de coisas ruins, é o que fazem com que a gente busque e vá descobrindo uma outra parte nossa. É claro que isso num outro estágio. O primeiro estágio é muita dor, muito sofrimento, até o dia que a gente dá um basta, chega, não aguenta mais ficar naquela situação, né? Então, tudo isso quando você abre a percepção, entende que pode ser, que essa dor, esse sofrimento pode ser um caminho, as coisas realmente vão mudando para você, porque você começa a ver a vida como uma grande oportunidade de crescimento, como se você viajasse numa cápsula chamada cápsula do tempo, que te desse essas ferramentas, essas condições de você ir acessando esse seu diamante interno, mas que para isso você precisa caminhar, precisa se questionar, precisa trazer esse amor interior. É muito fácil a gente ver pessoas querendo amar todo mundo, né, projetando toda a carência. Mas o quanto de amor você traz para você mesmo? Dentro dos grupos de mentoria eu trago muito exercício do espelho, né? Quantas vezes você parou para se olhar no espelho, mas não aquela ruga, aquela mancha, aquele cabelo bagunçado, e sim aquela essência que tem aí no fundo dos olhos. A gente não faz isso porque a gente se desconectou. A gente tá lá doando, mas sempre para fora, né? E pouco para dentro. O caminho fica muito mais fácil quando você permite sentir amor por você mesmo. Então dê a si o maior amor do mundo que puder. Isso até é uma energia feminina, você ser a sua maior mãe do mundo, né? Tudo que você esperou, projetou do outro, você dá a você mesmo. Faça esse exercício durante 21 dias, só para sentir a brincadeira, né? Depois vira um padrão, os primeiros 21 dias são bem desafiadores, mas há alguns estudos que dizem que depois que você passa esse período, esse ciclo energético, você consegue já ir internalizando esse padrão. Voltando ao sistema familiar, eu até vou deixar uma sugestão de um filme para que vocês assistam. Vocês vão entender o quanto que a gente, sem conhecer pai, mãe, vó, avô, ou quem veio
para trás da gente, né? Quem veio antes da gente, sem a gente conhecer, a gente repete. E porque é uma célula de informação que é reproduzida. A gente é uma célula de informação, nosso DNA, né? Ele é 50% pai, 50% mãe, 50% de informação do pai e 50% de informação de mãe. Quando eu falo pai e mãe, não é apenas pai e mãe, é um sistema familiar inteiro. E aí vocês vão entender um pouquinho mais vendo o filme, quem não viu ainda. Viva, a vida é uma festa. Esse filme é um exemplo de amor em desordem e quando resgatado, quando olhado, visto o que precisava ser visto, entendido alguns motivos da trama, vocês vão entender que tudo foi feito por amor. E aí é onde eles têm a oportunidade de trazer o amor em ordem. E é basicamente o que a gente vê dentro de um campo de constelação. Muitas coisas estão mal resolvidas, escondidas, estão debaixo do tapete porque todo mundo tem medo de olhar, porque vai doer, né? Vai mexer, dói, é desconfortável. Mas quando a gente traz e sente a energia do campo, a gente vê que foi o melhor que podia ser feito naquele momento. Eles fizeram o que tinha para ser feito naquele momento. E que você entendendo isso e usando essa força deles para fazer diferença, fazer diferente, muda a sua vida. Vamos ver o que mais temos de cartinha aqui. As cartinhas vão inspirando. Agora eu assumo o meu lugar. Olha que incrível! Então aqui tem tudo a ver com esse campo, né? Agora eu assumo o meu lugar de que recebo toda essa força dessa ancestralidade, desse sistema em ordem, todo esse amor, para que eu seja grande para o mundo. Então eu recebo aqui para crescer e ser grande para o mundo. E aí as relações do mundo são de igual para igual, né? Porque quando eu tenho duas relações aqui, ó, de igual para igual, eu consigo trocar, né? Então eu tenho para dar, eu tenho que dar para essa pessoa tem o que dar para mim. Se eu me relaciono com alguém menor que eu, só eu dou, eu não recebo. E aí eu fico sem receber da vida, e receber de todos os níveis, receber amor, receber dinheiro, receber oportunidades, né? A prosperidade, ele é tudo isso. Então, quando eu tô maior, cuidado, dentro de projetos, já falei isso em outros vídeos, é legal você ver se você tá maior, igual ou menor dentro daquela proposta. Você é pequeno para os seus pais para ser grande para o mundo. E todo mundo é pequeno para os pais para ser grande do mundo. Então, se você tiver maior em alguma relação, ache algo que essa pessoa aqui saiba fazer muito bem que você não faz. Porque como somos diferentes, um é complemento do outro, né? Então, por exemplo, eu sou muito bom em terapia aqui. Eu entendo o comportamento humano, mas eu não entendo o projeto de arquitetura, por exemplo, e essa pessoa aqui entende muito bem. Então eu vou trazer esse algo que ela faz muito bem para ela ficar igual do meu tamanho, algo que eu admire nela para que ela fique do meu tamanho. E do contrário também acontece, né? Quando eu não tomo essa força aqui do sistema familiar, eu me sinto pequeno pro mundo aqui, né? Pequeno. E aí o que acontece? Eu me relaciono com pessoas maiores que eu. E aí eu não tenho a minha dignidade aqui, porque eu só recebo, eu não posso contribuir, eu não posso agregar nada nessa relação aqui. E aí o que eu tenho que fazer? Trazer algo que eu tenho muito bom para mim, para me lembrar que essa pessoa não tem. Dicas. Lembra que você tem todo um sistema onde você recebe uma força. O que esse sistema tem que te dá um forte apoio? Por exemplo, o meu sistema familiar, principalmente, né, vamos dizer, paterno, são pessoas muito justas, muito o que prometem, cumpre. Meu sistema familiar materno são pessoas muito sensíveis, olha, a sensibilidade e a racionalidade, né?
tudo em ordem, tudo como tem que ser. Então, eu trago essa sensibilidade, essa força que eu recebo desse sistema para que eu cresça aqui. E aí fica nivelado, tem boneco querendo entrar aí no jogo. E aí eu fico nivelado nas relações, aí eu tô pronto de igual para receber e para doar. Então, algumas dicas aí que a gente vê sobre leis sistêmicas, né? Isso que eu estava explicando agora é o equilíbrio de troca. Nós temos o pertencimento, então eu pertenço a esse sistema, mesmo que eu não queira e não admita, eu trago informações sobre esse sistema no meu corpo, na minha pele, na minha célula, no todo o meu DNA. E nós temos também pertencimento e hierarquia, né? Então, quem veio antes é maior. E a gente só existe porque existiu toda essa turma aqui. Numa empresa, quando a gente chega e tem um funcionário lá de 10 anos, ele é maior. Aquele funcionário que está um dia a mais que você, ele é maior. Não é melhor. Eu respeito e honro o lugar dele de maior. Então eu dou um lugar para ele, né? Ele pertence àquele lugar de quem veio antes, né? Então são dicas aí para vocês. Eu sou Franciane Patrícia, eu falei com muito amor. Vão deixando suas dúvidas, suas perguntas, vão compartilhando, né? Porque às vezes essa informação pode ser útil para alguém. E eu vou ter o maior prazer de ir gravando cada vez mais conteúdo aí para estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência que eu vou tendo na minha vida e nos atendimentos que eu vou fazendo, tá bom? Um grande beijo, falei com muito amor.